Olá! Nessa aula vamos abordar as orientações que você deve dar à babá que foi aprovada para início de trabalho. Então, você fez a indicação assertiva, ambas as partes concordaram em iniciar a relação de trabalho, deu tudo certo. Né? Mas é importante, na verdade, interessante para a agência que a relação entre patrões e a empregada seja duradoura e harmoniosa. Então, para isso, é, é importante essa babá estar bem orientada para iniciar essa relação de trabalho, né? Quanto mais orientada ela estiver, maior a tendência dessa relação ser construtiva, tá? Então, a relação entre babá e os patrões é algo que é construído no dia a dia, né? Então, é o dia a dia que vai construir uma relação sólida, de confiança, né? E a agência não vai participar desse dia a dia, né? Então, a nossa responsabilidade vai até o momento do recrutamento e pré-seleção, né? Então, a gente não está lá no dia a dia, a gente não faz interferências, então, é uma relação que é construída pela babá e os patrões, né? Mas sempre que possível, né, a gente passa essa recomendação a você, que se for procurada, principalmente, né, no início da relação, onde ainda estão acertando os ponteiros, né, construindo essa relação, se você for procurada para auxiliar em algum conflito, né, então a recomendação é que você faça isso, participe com orientações, né, deixando claro que isso não é de responsabilidade da agência, porém sim, você pode auxiliar com orientações, né, de da relação ser sempre ser prezada pelo respeito, pela comunicação. Então, o que deve fluir, né, é a boa comunicação entre ambas as partes. A babá deve se sentir, deve ter abertura para comunicar coisas da criança, coisas do dia a dia, coisas relacionadas ao seu trabalho. Então, a comunicação, você deve sempre orientar que a comunicação é muito importante para essa relação dar certo. Também, com a questão de feedbacks também, então os feedbacks devem ser periódicos, tanto os positivos, é importante falar, né, do que está indo bem, e também daquilo que precisa, né, ser ajustado. Então, é importante você, se procurada, passar as orientações, mesmo não sendo, né, de responsabilidade da agência, tá? Você pode estar se perguntando, ok, a babá foi contratada, iniciou uma relação de trabalho. Se acontecer dessa babá ser dispensada, ou até pedir, né, o desligamento, ela pedir a demissão, como é que fica, né, a agência numa situação como essa, né? É algo que pode acontecer, né? Como eu já falei, quanto mais orientada essa babá entra, maiores são as chances, né, dessa relação ser construtiva, duradoura e harmoniosa. Porém, é algo que pode acontecer. Está tudo correu muito bem no recrutamento, e lá na prática a coisa não fluiu. Né? Os patrões podem ser responsáveis também por não cumprir os combinados, enfim. Aqui, vamos trazer clareza para você sobre essa questão de a babá foi desligada, ou pediu o desligamento, né? Como é que fica a agência nesse contexto? Então, a agência, isso vai inclusive informado no contrato, né? Que se a agência tiver uma outra profissional para indicar, né? No período de até 3 meses após a contratação da babá, a primeira contratada, a gente pode fazer um novo recrutamento sem custos, mas é importante você entender que isso é opcional, né? Se a babá tiver se a agência tiver uma babá que atenda ao perfil solicitado da cliente, ou seja, da primeira babá, né? O perfil o mesmo da primeira babá contratada. Então, se você tiver alguém para indicar e repor essa profissional que foi desligada, ou pedir o desligamento, você pode fazer, né? Isso é
sem custo, mas não havendo profissional disponível, ou havendo alguma justificativa para não fazer, você vai informar para o seu cliente, né? Que é importante, né? O que é importante você aqui entender nessa aula, né? Que é muito válido você ter uma conversa, né? Pode ser presencial ou numa reunião online, mas é importante ter esse momento com a babá de você passar as orientações, né? De ela cumprir as regras. Então, quando tem a entrevista, é o momento onde os patrões, né, no caso o nosso cliente, vai passar quais são as regras da casa. A gente sempre recomenda que isso aconteça. Nos primeiros dias, isso, né, isso vai se aprimorando na prática. A babá é importante que ela busque os detalhes sobre as regras, né, vai colocando em prática e vai obtendo feedbacks, buscando feedbacks, né, sobre o atendimento a essas regras. Então, a babá deve cumprir as regras acordadas, afinal, ela acordou, né, ela concordou em iniciar a relação de trabalho já sabendo das regras. Então, também é importante, né, você orientar quanto ao segmento, ao colocar em prática as regras que a gente passa na orientação, no treinamento sobre etiqueta e ética. Então, ela sai muito bem orientada, e esse é um grande diferencial do nosso curso. A babá entra para o trabalho já com a orientação, né, de como se relacionar com a criança, com os patrões, como manter a privacidade da família, enfim, ela entra já com todas as orientações. Mas o importante é o quê? Colocar isso em prática. Então, ela deve ser orientada, né, nessa conversa, né, onde é a última conversa com a babá, antes dela iniciar a relação de trabalho. Então, colocar em prática todos os ensinamentos do treinamento de etiqueta e ética. E também procurar dar o seu melhor. Então, nessa conversa, reforce, dê o seu melhor. Então, para essa relação que você se comprometeu a fazer dar certo, então, oriente a babá a dar o seu melhor. Então, com essas orientações, a gente acredita, né, que as babás já entram com uma qualificação maior, né, e as chances de dar certo no trabalho de construir essa relação com a família, de atender às necessidades dos nossos clientes, aumentam muito. Então, importante você programar essa conversa com a babá e orientá-la muito bem para essa relação, né, com o nosso cliente que vai se iniciar. Te vejo na próxima aula.